Sejam todos bem-vindos ao podcast Papo Trans. Eu sou o Camilo Nunes e esse é mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre como a geração milênio tem lidado com as questões de identidade de gênero, os avanços, os conflitos e o impacto disso em outras gerações também. Então, quem são os milênios? Para a gente entender, são os nascidos entre 1981 e 1986. Nós crescemos com a transição do analógico para o digital. Somos a primeira geração a debater as questões de gênero e sexualidade, principalmente na internet. Então, começou a se usar os termos trans, não binários, cisgêneros, enfim. E falando como um homem trans da geração milênio, né? Eu nasci em 1991. Eu acompanhei muitas mudanças. Mudanças na internet, o avanço da internet. Eu lembro que meu pai estudou um pouco de programação e tinha computador em casa, o que era raro muitas vezes, né? Em muitas casas, acesso à internet depois na minha pré-adolescência, o acesso à internet pelo celular, uma coisa bem ruim, assim, mas tinha o avanço dos celulares, as mudanças, então tudo isso a nossa geração acompanhou. Por isso que também eu vejo que existe talvez uma grande dificuldade de muitas pessoas da minha geração ou das gerações depois da minha, de entender um pouco, ser mais flexível em relação às coisas, assim. Eu sou da geração que imaginou uma vida perfeita dos filmes de 1990. De casa, tem um carro, um cachorro, um gato. Aos domingos a gente assiste Fórmula 1 pela manhã e no fim da tarde termina assistindo Fantástico, família toda reunida, vida perfeita, né? Aquela coisa de você crescer, estudar, fazer faculdade, trabalhar com aquilo que você estudou e ser bem-sucedido na sua área. A minha geração teve muito disso. Então, muitos de nós ficaram, não sei, digamos, mais de 10 anos, 20 anos no mesmo trabalho. Então, eu faço parte desse movimento, da ideia de uma vida estável e perfeita. É uma coisa que, se a gente for conversar, a gente sabe que isso não existe. As gerações atuais até nem ficam tanto tempo no trabalho, às vezes nem querem ter carteira assinada porque acreditam que isso pode atrapalhar no seu próprio desempenho profissional. Não tem essa preocupação que a minha geração teve. E, enfim, e todas essas mudanças acarretam também nessa discussão sobre identidade de gênero. Eu lembro que pessoas trans eram na televisão, né, que era a nossa maior fonte de informação, eram vistas de forma pejorativa. A gente não tinha pessoas trans bem-sucedidas. Tinha uma pessoa, uma mulher trans, que era modelo e, enfim, que ela aparecia na televisão, muito bonita e tal. Só que as pessoas tinha muito discurso transfóbico, no sentido de, eu acho um homem bonito, quem é? Aí falava o nome da mulher. Então tinha muito esse discurso das pessoas, eu tô gostando de um cara, quem é o cara? Aí falava o nome da mulher. Então era transfobia pura, no sentido, assim, muito duro, né, da situação, cruel, mas ela soube lidar com tudo isso, com a fama, com os discursos transfóbicos, enfim, com aquilo que as pessoas, a forma que as pessoas tratavam ela. Mas a ser uma pessoa trans sempre existiu, não é uma novidade de 2024 para cá. É uma coisa que pessoas trans sempre existiram, pessoas trans sempre estiveram na televisão, sempre estiveram por aí, mas não era falado muito sobre isso, né?
Então, só para vocês entenderem um pouco o contexto que eu vivi, é, por conta dessa mudança, né, de gerações. Hoje eu vejo uma geração que procura muitas minhas redes para falar, para poder falar um pouco sobre as, as mudanças pessoais, as situações que passa, sobre aquilo que tem passado na transição, as dificuldades com a família, com os familiares, né? Então, existe muito mais informação hoje do que existia em 1990, né? Em 1981, que é onde se começa a falar sobre a geração milênio. Então, como que essa discussão ela se transformou? Antes o gênero como não binário não tinha. Então era tudo muito binário, homem ou mulher. Então não tinha outro tipo, não tinha outra linguagem que nós víamos ou falávamos. Hoje a gente tem, né, uma ampliação de possibilidades de expressão. Então, assim, o papel da internet, com fóruns, redes sociais, o Tumblr, o Orkut, Facebook e depois veio o TikTok, trouxe maior visibilidade para nós, pessoas trans e não binárias. Então, como falar sobre linguagem neutra, reconhecimento, falar sobre questões jurídicas de saúde. Então, hoje a internet ela tem essa possibilidade de nos conectar e de nos colocar nesse lugar de aceitação, de você se reconhecer e se ver na outra pessoa. Então, eu estou falando que, por exemplo, nós estamos em 2025. Em 2020 ainda tinha muita dificuldade de encontrar pessoas trans na internet para poder ter como referência ou poder conversar sobre o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, o que era aquilo. Né? Eu acreditava que era só uma questão de sexualidade. Então, os meus primeiros contatos com a minha sexualidade, sendo uma pessoa cis, lésbica, foi, por exemplo, em bate-papo do UOL, foi em MSN, foi em Orkut. E só que eu fui travado aí, né? Já no começo dos anos 2000 eu já fui travado, porque a minha família não aceitava a minha sexualidade por conta da religião, da igreja. A igreja não aceitava. E eu não entendi o porquê que eu era tão diferente, sendo que eu tava crescendo ali, foi, pô, né? Eu sinto atração por mulher, ok, isso é sexualidade, mas eu me via já como menino, as roupas que eu gostava de vestir. Eu me lembrei uns tempos atrás que eu fui pra escola. Eu lembro que eu coloquei um desafio assim, ir pra escola 5 dias, né? Segunda a sexta. Eu estudava escola pública. Ir pra escola cada dia com uma camiseta diferente do time de várzea que meu pai jogava. Aí eu te pergunto, um menino pensa assim, né? Se a gente for ver pelo aspecto esse binário, né, que tá muito direcionado para a geração milênio, um garoto pensa assim. Né? Eu sei que tem meninas que gostam de jogar futebol, enfim, eu convivi com muitas delas, eu entendo tudo isso, mas o meu pensamento já era diferente, de ser apenas uma menina que gostava de jogar futebol. Mas a gente não tinha referências de homens trans nas mídias, na TV, no jornal, enfim. Quando se falava de alguma coisa era bem de forma pejorativa, em programas de auditório, enfim, era uma exposição um pouco terrível. E quais são os desafios enfrentados? A falta de representatividade na infância e adolescência, a violência, a transfobia, conflitos com gerações anteriores, como o boomer, burnout de militância e a expectativa de ensinar o tempo todo, o dilema entre liberdade de ser a
para se enquadrar. A minha geração, muitas pessoas hoje são influenciadores na internet. A maioria de influenciadores, não vou falar a maioria, mas muitas pessoas se tornaram uma referência na internet por conta dessa falta de informação que a geração anterior não quer entender ou não quis entender e acabaram indo para a internet. Eu tô dizendo pessoas trans, né, com 30 anos ou mais. A maioria assim que eu conheço está nesse movimento porque não teve uma referência e gostaria de ser uma referência para as pessoas e acessibilidade. Eu costumo dizer que eu sou muito acessível nesse sentido, né? Sempre procuro conversar, enfim, ter uma conexão com as pessoas, uma proximidade, porque eu sei o quanto isso é importante. Porque essa falta de representatividade na infância nos colocou nessa dúvida de quem nós somos, né? O que eu tô fazendo, quem eu sou. E, por outro lado, né, levantou uma geração também totalmente contra quem a gente é. Totalmente contra. Uma geração assim que que é um lado até cruel, né? Mas por outro lado, um pessoal que não quer saber, assim, quem nós somos, que é frescura, que a gente não sabe o que a gente tinha que, enfim, passar por alguns procedimentos, mas também se levantou uma galera da internet aí no YouTube, em outras redes, que começaram a falar mais sobre isso. Então, por isso que eu vejo muitas pessoas 30 a mais na internet, porque eu sei, e elas também sabem o quanto é difícil a gente encontrar pessoas parecidas com a gente e ter essa perspectiva de olhar, assim, de poder entender, né? As pessoas poderem entender a nossa vivência e a nossa a nossa luta. E aí a gente entra numa questão, né, que são as mudanças geracionais. Como que os milênios abriram o caminho para a geração Z? Diferente da forma de se expressar dos milênios mais politizados, formais, a geração Z tem mais uma questão mais espontânea. Existem conflitos dentro da própria comunidade, por exemplo, críticas à militância didática dos milênios. Então, fica a nossa reflexão, né? Onde as gerações se complementam. E eu acredito muito que a gente se complementa no ouvir, no entender. Quando a gente é muito novo, a gente tem uma coisa que é querer fazer tudo com pressa, correndo, fazer tudo de uma forma explosiva, de uma forma que tem que acontecer, tem que fazer, tem que ser assim, impor as coisas para as pessoas. E a geração milênio, a gente tem um pouco mais, por ser mais velho, assim, a gente tem um pouco mais de uma questão de tempo. As coisas levam tempo. Então, não é por conta da geração ser milênio ou Z, mas é porque é por conta da idade mesmo, daquilo que a gente enxerga as coisas. Eu conheço gente da geração Z, por exemplo, que não mexe muito na internet, que não é muito ligado. E já tem pessoas que aconteça o que acontecer, filma tudo, faz tudo, enfim. São gerações diferentes, assim. Mas eu enxergo também essa questão da idade como uma explosão, né, da vida, da vontade de fazer, tem que acontecer. Se eu não fizer, o meu mundo vai acabar. Então, essas coisas também vêm no coração. E eu acredito que a gente se complementa no ouvir, no entender. Eu aprendo muito com as gerações que estão chegando, com as que estão à frente e com as que vieram depois. E entendo também que isso é necessário. Ouvir, entender. Existe uma discussão recente
que é sobre. Teve um rapaz que fez um vídeo falando que a gente milita muito, né? As pessoas trans militam muito e estão querendo vagas nas universidades, estão querendo isso e aquilo, esquecendo das pessoas que estão nas regiões periféricas, esquecendo das pessoas que estão na periferia, que também querem estudar. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existe uma coisa assim, não tem nada a ver no sentido assim, uma briga de pessoas trans com pessoas periféricas, porque as pessoas trans estão na periferia, estão nas regiões periféricas, estão tentando entrar na universidade do mesmo jeito que um rapaz cis que mora na região periférica. Então, estamos todos no mesmo lugar, estamos todos saindo da periferia. E quando ele falou isso, ficou parecendo que as pessoas trans não binárias estão na autoelite, estudando nos melhores colégios, assumindo os melhores cargos em multinacionais, e isso não acontece. Né? Nós temos aí uma evasão escolar de 95% de pessoas trans do ensino médio, porque o nome não é respeitado. Aquela questão até fala sobre isso, né? A questão da adolescência. A gente, todo mundo que tá ouvindo esse podcast que é maior de 18 sabe que a fase da adolescência, para qualquer geração, é uma fase complexa, onde você começa a se entender como pessoa, começa a entender seus gostos, sua sexualidade, sua identidade, e tudo isso começa a se movimentar no sentido de que suas roupas dizem muito quem você é, a música que você curte, os lugares que você vai, então você começa a criar sua identidade, né? E aí, o que acontece? Quando você é uma pessoa trans, passando pela adolescência, dentro de uma escola, é muito mais complexo ainda. Então, se não for um ambiente onde você vai ser acolhido, onde você vai passar por uma questão, os professores entender seu nome social, ou se sua família, seus pais permitiram que você retificasse seu nome, não respeitar seu nome, não respeitar o seu gênero, sim, a pessoa vai desistir da escola e vai entrar no nível superior lá quando tiver 30 anos, 25 anos. E isso não é uma opinião minha, é de fato o que acontece com a maioria das pessoas trans e não binárias no Brasil. Então, quando se fala de cotas trans nas universidades, a gente não está tirando o lugar de ninguém. Pelo contrário, a gente está saindo das periferias, porque nossa maioria está concentrada em regiões periféricas, estão buscando uma oportunidade nas universidades. Então isso é importante pontuar também. Então a gente se encontra, as gerações se encontram, né, nesse lugar de escuta, de atenção, de aprendizado, tanto de um lado quanto do outro, né? Então, ser milênio é viver nesse meio do caminho, entre o velho e o novo, entre o medo e a coragem, mas também é ter construído muita coisa que hoje está mais sólida para outras gerações. Então, a gente passa, né, a maioria da geração milênio passa por aquela crise de, poxa, não comprei minha casa, não comprei meu carro, não comprei meu terreno. A maioria de nós estamos na mesma situação. Mas ao mesmo tempo, a gente tem uma mentalidade, uma perspectiva de mudança sempre, de aprender coisas novas sempre, de estar sempre se atualizando no mercado de trabalho, estar sempre procurando estudar, procurando não perder tempo com outras coisas, mas sempre procurando o melhor financeiramente. E falando de ser uma pessoa trans, né, de ser um homem trans, é isso. Vivi em uma época onde não se falava sobre trans, homem trans, então, meu Deus, nunca ouvi falar. E ao mesmo tempo, hoje poder falar sobre isso para minha geração, milênio, e também para as próximas e para a geração boomer, para a geração X, enfim,
para todas as gerações, porque eu sei o quanto a informação é importante, o quanto a gente poder falar quem a gente é. Eu lembro, eu sou dessa geração, millennial, que eu ouvia que se eu saísse daquele ciclo que eu estava, daquela bolha que eu vivia, eu não iria ser bem sucedido. Se eu fosse uma mulher lésbica, eu não seria bem sucedida. Se eu fosse trans, então, é aí que não ia dar certo a minha vida mesmo. Só que o que é dar certo? O que é dar certo hoje em dia? O que é ser feliz? Qual é a felicidade? Porque aquilo que é bom para mim, às vezes não é bom para outra pessoa. O que eu sei que é bom é você poder ser você mesmo, poder ter dignidade no seu trabalho, poder ter amigos, poder sair, poder viajar, poder ter sua família por perto, poder ter a oportunidade de ter saúde para trabalhar e conquistando as suas coisas, seja de forma rápida, seja de forma lenta, saber entender a vida no sentido de que ficar se lamentando sobre tudo e todos todo o tempo não ajuda muita coisa, que eu iria encontrar muitos desafios sendo um cara trans de 30 anos, e principalmente desafios onde eu iria ver pessoas dizendo que eu não existo e outras pessoas querendo que o mundo mude de um dia para o outro. Então, a, a perspectiva que eu tenho, né, sendo uma pessoa de 1991, é de que as pessoas tenham mais paciência para as coisas. Que as pessoas entendam que tem gente que, por mais que você explique, não vai entender. Então não precisa ficar se explicando. É só falar, sou um cara trans e é isso. Eu sou o Camilo, já vai entender que você é você. E a internet ele é um lugar muito bom de aprendizado, né? De procura, de busca de conhecimento, enfim. Só que ao mesmo tempo é um lugar que você tem que tomar cuidado porque certas palavras machucam as pessoas no nível que a minha geração também, só um detalhe para eu encerrar essa parte, a minha geração também é uma geração que teve muita dificuldade de procurar psicólogo. As pessoas que têm fácil acesso, né? Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade do acesso, enfim. Lembrando que isso é fornecido pelo SUS, e se você é uma pessoa trans, é fornecido pelo SUS, tá bom? Dentro do processo transexualizador, e esse nome é o nome que o SUS dá, tem a equipe multidisciplinar e tem psicólogo. A minha geração foi muito difícil procurar ter esse contato com o psicólogo, porque a gente veio de um lugar onde isso não é certo, se você procura psicólogo você não é normal, esse tipo de discurso. Então, é bem complexo essa parte, e ao mesmo tempo a gente precisa entender que faz mal certos comentários na internet para as pessoas. Então a gente tem que, sabe, entender que somos seres humanos, que a gente tem sentimento, que a gente tem emoções, que muitas coisas que a gente fala na internet pode causar um mal para outra pessoa. Ultimamente o pessoal fala, a gente tá vivendo uma ditadura, não pode falar nada na internet, mas você tá falando ainda, eu ainda te escuto. Você não tá vivendo uma ditadura. Porque se fosse, esse podcast nem estaria circulando na internet. As pessoas não estariam falando o que querem falar na plataforma X, na plataforma do Instagram, no Facebook. E as pessoas estão falando o que querem. Se realmente existisse uma ditadura atualmente, a gente não. As pessoas que são contra, né? Enfim, que são contra o governo atual não estariam nem aqui vivos.
mas continuam usando redes sociais, continuam fazendo vídeos, continuam falando, cometendo crimes, porque é isso, você pode falar o que você quiser na internet, você pode, se você quiser ofender alguém, você pode, só que se você parar com um pouco de humanidade e pensar, pô, isso faz bem para outra pessoa, para o outro, é melhor eu me calar. E a outra questão, cometer crimes, a pessoa precisa ser punida pelo crime que comete, pela transfobia, racismo, homofobia. Não é legal, né? Não é uma coisa legal juridicamente. Então precisa ser punido da forma da lei. Porque se nós vivêssemos numa ditadura, as pessoas seriam punidas de uma forma mais física do que pela lei. Então a gente precisa ficar atento a essas questões também. Enfim, só dizendo que é isso, a gente precisa desse contato, né, dessa reflexão sobre as coisas que são bacanas da gente refletir sobre a geração milênio, sobre as gerações, enfim, tanto as anteriores quanto as que vieram depois de nós. E a gente sempre esteve ali nesse meio, nessa luta, nessa procura, né, nessa ânsia de se dar bem na vida, né? Porque a gente viu filmes, a gente criou expectativas, a gente viu novela, a gente viu os nossos parentes, amigos, colegas mais velhos. Existe um meme, né, que brinca, que fala assim: para eu ter um terreno hoje, eu tinha que ter comprado lá quando eu estava no jardim de infância. Que realmente a geração milênio a gente tem essa dificuldade. Hoje tá tudo muito, né, financeiramente tudo muito caro. E sendo uma pessoa trans da geração milênio, a gente acabou ficando muito para trás até das pessoas cis milênio. Porque por causa dessa falta de identidade, por causa dessa falta de acesso, né, a geração milênio trans teve que retificar nome através de uma ação judicial, muitas dificuldades em relação ao acesso a hormônios, cirurgias. Então, eu sempre cito o João Nery, né? Então, leia o livro Viagem Solitária, do João, para que vocês possam refletir também. Ele é de outra geração e traz muito o que aconteceu ali entre 1990, né, os anos 90, como foi para ele sendo um homem trans. E eu faço o convite à reflexão de quais mudanças você tem visto no seu entorno e como você se vê nesse tempo. Eu vou deixar para vocês 3 dicas de 3 livros sobre identidade de gênero, que é Eu Travesti, de Anderson Harris, que é um relato real e impactante da vida dele, de um jovem trans dos anos 80 no Brasil. Também sobre Corpo Desfeito, de Judith Butler, é internacional. É um livro que fala sobre a teoria queer, ideal para quem quer sair sair com mais ideias sobre todo esse mundo. O outro livro é Amora, Natália Borges Polesso. Fala sobre mulheres e pessoas LGBTQIA+. Não fala só de dor, mas também do cotidiano, do desejo do pertencimento. 3 filmes ou séries sobre identidade de gênero. O primeiro é Tomboy, de 2011. Ele é delicado, sensível. É um filme que eu assisti, é muito bom. Sim, é muito impactante. Veneno, de 2020, série espanhola, tá no HBO Max. É uma das obras sobre experiência trans. É uma das obras mais fortes assim, em relação a experiência trans, vale a pena assistir. E o outro documentário, que é Meu Nome é Violeta, de 2019, que Espanha também,
é muito bom para abrir um diálogo com quem ainda não entende que é ser trans desde cedo. Certo? Espero que tenham gostado desse episódio, que vocês possam curtir, compartilhar e comentar. Deixe aqui o seu comentário sobre o que você achou desse episódio. Que você possa acompanhar minhas redes, que é camilo.nunes com 2S, e também a rede do podcast Papo Trans. Não deixe de comentar e também curtir e compartilhar. Muito obrigado e até a próxima.